Boa noite, doutor. Tudo bem? Olá, meu nobre, excelente noite. Pergunto se me ouve bem, me vê bem. Perfeito. Aqui tá ótimo. Acredito que o pessoal Maravilha. também esteja ok. Deixa só mais um minutinho aí para mais pessoas conectar e vamos já dar início. Eu queria te agradecer pela atenção aí, nos ajudar e ajudar todo mundo que vai estar assistindo esse conteúdo, que é um assunto muito pertinente, doutor, a respeito dessa questão da propaganda eleitoral. Muita gente tem dúvida, eu acredito que esse papo hoje à noite vai ser esclarecedor e te agradeço aí pela sua atenção. Tá bom? Eu que agradeço, Silvio. Primeiramente, excelente noite, né? Fico muito feliz pela deferência em lembrar da gente para participar e contribuir um pouco com esse mundo do direito eleitoral, que ele é cheio de arestas, cheio de dúvidas, as normas não estão sistematizadas, é um único documento, as mudanças acontecem de 2 em 2 anos, praticamente, né? As mudanças na legislação, entendimento dos tribunais evolui. Estamos aqui para contribuir um pouco, como eu disse há pouco, agora falando no início da nossa conversa, com algum assunto, alguma coisa que vai ajudar vocês, principalmente que lidam com publicidade. Perfeito. Então, pessoal, vamos lá. Hoje nós recebemos aqui nessa live, com muita satisfação, o doutor Edirley Souza, especialista em direito eleitoral e foi técnico e analista do TRE, né, por 16 anos, não é isso? Exatamente. Cumpri uma missão na Justiça Eleitoral de um pouco mais de 16 anos. Sou servidor público há 23 anos. Desses 23, 16 anos só na Justiça Eleitoral. Perfeito. Então não tem pessoa melhor para nos ajudar com essas dúvidas aqui, tá? Vamos começar aí. Vamos lá. Eu pontuei, doutor, algumas questões aqui que são mais abrangentes. Eu espero que as pessoas também que estão assistindo interajam com outros questionamentos que vão além desses que eu estou trazendo aqui para ti, viu? Maravilha. Fique à vontade. Vamos ser objetivos. Existe algum período que seja permitido veicular mensagens, conteúdos durante agora esse ano, 2024? Existe assim, vamos dizer, existe um cronograma que tem a que ser seguido? Como é que funciona isso, doutor? Vamos lá, Silvio. Existe um calendário na Justiça Eleitoral. O período de campanha eleitoral propriamente dita, ele se inicia no ano da eleição a partir do dia 16 de agosto. Tá. Antes do dia 16 de agosto, nós tomamos um período que é o período de pré-campanha. Ou seja, você pode realizar vários atos, nossa legislação evoluiu, mas que não se confunde com os atos que são realizados a partir do dia 16 de agosto. A partir do 16 de agosto, você tem aquilo que nós chamamos de candidato. Antes do dia 16 de agosto, a figura daquele que pretende alçar um cargo eletivo, nós chamamos ela de pré-candidato. Tá, entendido. Então, até dia 16 de agosto está bem tranquilo, tá fazendo essa visibilidade das pessoas, né, que não são ainda candidatos. Né? Perfeito. Aí vale a pena a gente fazer um recorte. Tá. Como eu posso me apresentar no aspecto mais prático? Eu pretendo ser candidato nas eleições de 2024. Eu posso praticar algum ato antes do dia 16? Sim. Nossa legislação ela flexibilizou um pouco a partir de 2016 e passou a permitir vários atos que o pré-candidato pode realizar que parecem com campanha, mas não é a campanha propriamente dita. São os atos de pré-campanha. Edirley, mas quais são os limites que são impostos pela norma das ações que ele pode realizar? Bom, de maneira mais direta e objetiva, o candidato não vai poder afirmar nunca que ele é candidato. Primeiro ponto, ele se apresenta como pré-candidato. Ele não pode pedir voto e nem veicular mensagens que tenham a conotação, que sejam palavras mágicas, como diz o TSE, que levam a crer que ele está pedindo o voto daquela pessoa. Mas ele apresentar projetos passados, projetos futuros e se colocar como pré-candidato não há qualquer problema, porque a norma permite isso. E a razão é bem simples. A partir de 2016, nós tivemos um avanço na legislação que encurtou o período de campanha. No passado eram de 90 dias, passou a ser de 45 dias. Então, para compensar, flexibilizou-se algumas ações que passando a serem admitidas antes do período de campanha propriamente dito,
justamente para fazer com que o pré-candidato ele já consiga se mobilizar o suficiente para convencer, ainda que indiretamente, de que ele é o mais apto para uma futura candidatura que ele vai pleitear. Então, trazendo para o nosso universo aqui, do nosso perfil, dos nossos seguidores, enfim, a publicidade digital executada em locais fechados, como supermercados, academias, e também publicidade em locais externos, como outdoor e meio de rua, ela vai ser permitida até 16 de agosto, desde que se respeitado o que o senhor falou aí a respeito de não pedir voto, a mensagem não passar nada que é candidato, e sim coisas que ele já fez e coisas que ele venha a propor para ser feito no futuro, né? Assim? Vamos lá, exatamente isso, mas tem um detalhe importantíssimo. Eu não posso veicular a pré-campanha por instrumento, por meios que são proibidos na campanha. A exemplo, que é o principal mote de vocês, de outdoor. Eu não posso fazer uma pré-campanha me valendo de outdoor. Então, assim, por quê? Porque isso é vedado no período de campanha. Desde as eleições de 2006, nós passamos a ter isso vedado expressamente. Então, o que eu posso fazer é fazer uma pré-campanha, me anunciar como pré-candidato, falar do meu nome, participar de programas de rádio, TV, me apresentando como pré-candidato, mas eu não posso me valer daqueles instrumentos que são proibidos na campanha, na pré-campanha. Aí, avançando um pouco, eu acho que esse é o grande ponto que nós temos para discutir, sobretudo no universo de vocês, eu sou pré-candidato, eu posso, por exemplo, sou um mandatário, sou um vereador, eu quero ir à reeleição. Como eu faço para divulgar minhas ações? Você disse que eu posso me apresentar como pré-candidato, mas eu estou ocupando o cargo de vereador. Eu posso me valer, por exemplo, de um outdoor para divulgar os atos parlamentares? Esse é um ponto interessante. A Lei 9.504 de 97, ela expressamente diz que na pré-campanha não há óbice que para aquele que já é mandatário divulgar as atividades parlamentares, desde que não tenha pedido de voto, desde que não haja uma promoção pessoal ou qualquer vínculo da ação dele com o pleito vindouro. Então, vou te dar um exemplo bem clássico, que é o de um julgado do TSE, onde ficou acertado que o candidato divulgou no outdoor, muito grande, a seguinte expressão. Ele disse assim, tinha uma fotografia dele e a mensagem, agora é lei. O álcool em gel em todos os estabelecimentos do estado da Bahia. Lei número tal, criada pelo deputado X, é extremamente similar. Ou seja, então assim, observe que ele diz, divulgou o fato, divulgou a ação dele, que foi fruto de um projeto de lei, colocou a figura dele e não vinculou a nenhuma ação vindoura das eleições. Então, a divulgação de atos parlamentares por todos os meios, inclusive outdoor, é permitido. Entenda bem. Agora, se tem uma conotação de pré-candidatura, ele não podia veicular para o meio de um outdoor. E muito menos, ou seja, porque o outdoor é proibido no período de campanha. Mas ele divulgar a ação dele como parlamentar neste exato momento, por meio do outdoor, sem qualquer liame com pleito vindouro, não há qualquer proibição. Inclusive, isso é um entendimento do TSE sedimentado, várias decisões de que isso não se equipara à propaganda antecipada. Excelente. Então, já abre um leque muito grande para a gente e acredito que isso aí se aplica também para o outdoor digital, que dá no mesmo, né? Digamos assim. O outdoor digital, veículo, que é o forte de vocês, a mídia indoor, os painéis eletrônicos, eles se assemelham ao outdoor. Para fim de outdoor, é bom sempre a gente lembrar, não é o tamanho, é o artefato, é o instrumento de publicidade que chama a atenção, diferente de qualquer outro mecanismo de publicidade. Perfeito. E aí sempre as pessoas me perguntam, mas por que é proibido? Eu procuro dizer que a razão é bem simples. Primeiro, o custo não é um custo baixo. Segundo, você sai à frente de todas as outras pessoas que estão concorrendo ao mesmo cargo, se você tiver uma condição financeira. Então, essa foi a razão que o legislador proibiu o uso de outdoor e de qualquer instrumento que venha dar uma visibilidade diferente para aquele pré-candidato ou até mesmo candidato, porque senão causa aquilo que nós chamamos no direito de ferir o princípio da paridade de armas, do equilíbrio na disputa. Então essa é a razão econômica e também exatamente com a finalidade de garantir o equilíbrio na disputa. Perfeito, excelente. Esclareceu muito já.
E com relação ao conteúdo em si, você já falou algumas coisas, como atos parlamentares, mas pode ter a foto do pré-candidato, pode ter o nome dele, só não pode ter nada relacionado a pedir voto. Vamos lá, eu vou te trazer um exemplo bem tranquilo que eu disse agora há pouco. A pessoa divulgou, João das Couves é autor do projeto de lei X, que garantiu álcool em gel nos estabelecimentos. Tá a foto dele, o nome dele, hoje deputado ou vereador fulano de tal, e o feito que ele deu. A gente tem que observar o seguinte, não pode ter exageros. Por que não pode ter exageros? Porque uma coisa eu estou divulgando o fato, eu não estou divulgando a figura que é autor do fato. Então, se eu dou valor à figura dele em detrimento do fato, me parece que há um exagero, é assim o entendimento dos tribunais. Isso pode configurar o que nós chamamos de abuso. Né? O que é o abuso de poder? Hoje muito falado. O abuso de poder é um conceito aberto. A depender das circunstâncias, um fato pode configurar abuso. Em linhas gerais, avalia-se a gravidade, aquilo que desarrazoado, aquilo que causa, que é diferente do que é praticado ordinariamente. Então, é preciso ter um equilíbrio. Não é proibido ele divulgar como parlamentar os atos dele, mas vamos supor, ele divulga agora em janeiro, ele coloca outdoor, o mídia indoor, as TVs aí vamos supor, em 50 TVs na região na tua região sede do Ceará, né, Fortaleza, coloca lá na beira da Praia de Iracema, certo? Praia de Iracema, e indo até Meireles, ele coloca 30 TVs, divulgando. João das Couves aprovou o projeto X, né? Ok, observe que há um exagero. E aí, já existe jurisprudência nesse sentido, de que é claro e evidente que não é o único artefato, são vários artefatos que causam que houve um gasto econômico diferenciado e que não é tão razoável quanto uma divulgação isolada de um artefato no lugar X e distante do outro. Eu estou falando de 30 a 40 numa sequência. Então é preciso ter um equilíbrio, não é que é proibido, é permitido, mas é preciso ter um equilíbrio e não cumprir, e não exagerar e ultrapassar a finalidade, que é o quê? Divulgar o fato e não a pessoa do fato. Entendi. E existe uma fiscalização com relação a isso? Ou, digamos assim, na forma prática de falar, digamos que fechamos com o vereador para estar veiculando o anúncio dele e outros vereadores podem estar fazendo o radar aí para estar denunciando? Existe esse risco? Hoje costumeiramente, isso parte de uma denúncia. O Ministério Público é o titular dessa ação, ele pode muito bem ingressar com ação por propaganda antecipada, assim como qualquer partido também é legitimado. Então, os adversários são os legitimados. O eleitor não é legitimado, ele pode noticiar a informação para o Ministério Público e o Ministério Público assim agir. Aí você me pergunta, vamos supor que eu veiculei um outdoor num período vedado agora, e aí o cara tinha uma conotação eleitoral, o Justiça Eleitoral foi e verificou que realmente excedeu a mera divulgação de um fato de um pré-candidato, tinha uma conotação puramente de pré-candidato. Importante dizer que existe uma multa para propaganda antecipada. Isso varia de 5... Era o último ponto aqui, doutor, que eu tinha a 25 mil. Então, assim, o feito propagado antecipadamente gera uma multa de 5 a 25 mil, certo? Então, essa é uma multa fixada na norma e aí oscila a depender da gravidade, do volume dos feitos que estão contrário à norma pré-fixada. Certo. E aí entra a questão do risco de não se adequar, de não filtrar a informação que vai ser veiculada, né? Porque exatamente. Se não tiver esse filtro, vai dar problema, né? Exatamente. Com certeza. Então, eu estava vendo o seguinte, Silvio, observe só um outro detalhe importantíssimo. Vocês trabalham muito com a mídia indoor, que é a TV, as TVs de publicidade. Ainda não é simplesmente pelo artefato ser de grande impacto, assemelhado ao outdoor que é proibido, mas também que esse mecanismo de publicidade são fixados em locais públicos. Geralmente eu vi, você me colocou alguma coisa no seu history, uma publicidade num posto de gasolina, eu vi uma publicidade em postes. E aí também existe uma vedação no período eleitoral, e repito, tudo aquilo que é proibido no período de campanha, é proibido também na pré-campanha, de se valer dos instrumentos públicos para fins de publicidade.
Então, observe só, se eu veiculo uma propaganda por meio de uma TV fixada num poste, em uma academia que costumeiramente, ou seja, também é proibido. A norma proíbe propaganda eleitoral em bens de uso comum. O que são bens de uso comum? Igrejas, hospitais, ainda que particulares. Então, supermercados, e a razão é bem simples. Então a gente pergunta, não, mas é minha empresa, minha academia, eu não posso colocar? Falei, calma, a proibição da norma é sempre com a seguinte finalidade, eu procuro justificar, não, porque está prevista a norma, não, eu explico a razão. É porque quando você vai à academia, você não vai para consumir eleição, você vai para consumir o exercício e outros produtos. E esse produto democracia, esse produto voto, ele tem que partir da seguinte premissa, ele tem que ser um ato voluntário, ele não pode ser impositivo, eu não posso querer forçar as pessoas a consumir a democracia, consumir que o determinado pré-candidato é o mais hábil para aquilo. Tem que ser um ato voluntário, as pessoas têm que ir em busca dessa informação para definir quem serão seus representantes. Essa é a razão da limitação imposta pelas normas. Não obstante muita gente achar ruim, mas foi o entendimento que o legislador teve de a busca pela informação eleitoral ser voluntária e não ser impositiva. Entendi. Então, em resumo, existe a possibilidade, mas tem que ter cuidado com tudo isso que nós conversamos aqui, que o senhor orientou, né? Perfeito. Então, um resumo basicamente isso. Você pode utilizar os meios de publicidade para divulgar os atos de pré-campanha? Sim. Você tem, especialmente os parlamentares, eles têm um pouco mais de liberdade. A única proibição é não ter caráter eleitoral e não pedir voto. Qualquer pessoa que não seja detentor de um mandato eletivo, um parlamentar, ele pode se valer, por exemplo, do outdoor? Ele pode. Essa é a exceção única. Ele pode se valer de outdoor e de todos os artefatos similares, como o painel eletrônico. Repito, para divulgar os atos parlamentares. Não pode ter qualquer... informativo, né? Exatamente. Informação. Prestar informação. Tá. Então, muito cuidado com isso. Você pode... É uma coisa importante também para vocês. Às vezes vocês comercializam, não sei como é que é, algumas TVs, eu já vi em alguns casos, pelo Brasil afora, em órgãos públicos, né? Não sei como é que está isso aí. É possível permanecer com essas TVs nos órgãos públicos tranquilamente, desde que você não veicule, repito, qualquer informação eleitoral, certo? Por quê? Porque exatamente nos órgãos públicos e bem de uso comum existe a proibição expressa de não ser instrumento para fazer propaganda eleitoral. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui, vou ler aqui do Nplay Mídias. No caso de um autônomo, que também é candidato, a divulgação de serviço como autônomo corre risco? Não. Tá. Não, né? Vamos lá, no caso de autônomo, que também é candidato, a divulgação de serviços como autônomo corre risco, mas tá, eu não entendi bem qual seria o produto dele, né? Divulgar como autônomo, eu pegar e valer de uma TV de LED, uma TV dessa publicidade, divulgar a minha atividade. Sua atividade você vai continuar divulgando, não há qualquer problema. Até porque você não está em nenhum momento, o consumidor daquela propaganda vai saber que você é pré-candidato. Você não está divulgando eleição, você não está divulgando pré-campanha, você está divulgando o teu serviço. Pode continuar tranquilamente. Ele até falou aí, ó, exemplo, o contador. O contador ele pode continuar divulgando, até se aproveitando de fortalecer a imagem dele na cidade, né, e tal. Sendo bem verdadeiro, Silvio, a gente tem que se utilizar, e vocês que lidam com marketing, vocês têm que utilizar de mecanismos que estão ancorados pela norma. Tem como eu divulgar a figura do Edirley? Eu tenho como divulgar a figura dele. Só que, implicitamente, a minha figura vai pregnando no eleitor, sabendo quem é o Edirley. Eu sou contador, divulgo lá, sou contador, advogado não pode, mas contador pode. Eu divulgo os meus serviços, minha foto, Edirley, contador. Claro que isso aí vai pegando no consumidor daquela propaganda, e o dia que ele vê naturalmente o Edirley como contador candidato, ele vai lembrar. Agora não pode ter nenhum gatilho, nenhum elemento que vincule o Edirley a um futuro pleito, sob pena de se configurar propaganda antecipada. Perfeito. E com relação a essa parte dos riscos das multas, né? Existe mais algum tipo de punição? Por exemplo, vamos supor que eu estou divulgando lá algo que não esteja dentro do contexto que nós conversamos aqui e estou falando, pedindo voto lá, dando meu número. Isso aí pode vir a gerar prejuízos para mim ou somente para quem está fazendo
divulgação regular. A responsabilidade pela propaganda antecipada, ela é de quem veicula e também de quem é beneficiado, vai depender do contexto. Né? Então, assim, existe uma responsabilidade, sim, solidária de quem veicula propaganda com conteúdo eleitoral. Na prática, se você é dono da empresa, você divulgou lá um painel de LED dizendo lá, Joãozinho pré-candidato, Joãozinho melhor para o município X, naturalmente a responsabilidade vai ser solidária. Então, essa multa vai ser dividida entre vocês aí, ok? É importante dizer que, a depender do volume, existe também a possibilidade de configurar o abuso de poder ou uso indevido dos meios de comunicação, que nesse caso específico é os meios de comunicação. O abuso é um pouco mais grave. O abuso tem sua previsão na Lei Complementar 64/90, Lei das Inelegibilidades. Então, pode o abuso configurado, aquela coisa escancarada, aquela coisa assim que foge ao normal, como eu te falei, você vários painéis de LED com a seguinte expressão: Edirlei Souza, o melhor para Porto Velho, o melhor para Fortaleza. Acabou. Ou então, se ficar colocando muito conteúdo nas telas e tal, né? Sim, reiteradamente, ou seja, verifica que ali é um abuso. Então, tem que ser comedida a minha aparição nos meios de comunicação, de maneira que sempre coloca na cabeça: eu não posso exagerar, eu tenho que garantir um equilíbrio, uma naturalidade de aparição, que ninguém olha, que é o que as pessoas olham e dizem assim, não, tranquilo, não vejo problema, ele aí não está vinculando a eleição, ele não está gastando muito, sob pena, como eu disse, de configurar o abuso. E aí é um ponto. Uma coisa é propaganda antecipada, outra coisa é um abuso. O abuso, ele tem mais grave. O abuso não só te leva à remoção do conteúdo errado, mas leva ao pagamento de uma multa que pode oscilar de 5.320 a 106.000, e ainda para o candidato pode depender da circunstância e da gravidade, levar à cassação do registro ou do diploma. Então, assim, o abuso ele tem uma punição super grave, né? É preciso estar antenado para a gente não incorrer nesse erro, sob pena de, além de pagar multa, ainda o teu cliente ficar inelegível e, se eleito, ter o registro cassado ou até mesmo o próprio diploma. Então, todo mundo que for fechar com candidatos, é interessante que ele leve tudo isso em consideração e deixe tudo muito claro, né, Edirlei? Porque, digamos que no contrato que eu venha fechar com um vereador da minha cidade, eu já posso, inclusive, falar que vai ter um filtro do conteúdo que vai ser vinculado, e se tiver algum problema que venha levar uma multa ou alguma coisa, vai ser de responsabilidade dele. Eu não sei se poderia ser desse tipo. Mas assim, eu entendi, fazer um contrato acerca desse problema. Beleza, tudo bem. Acho que é louvável. Para a Justiça Eleitoral, quando ela verifica, ela vai saber quem veiculou. Foi você e ele aqui é o beneficiado. Então, os dois respondem solidariamente. Óbvio que se você fizer um contrato de gaveta, de divisão de valores, de responsabilidade, de se afastar de uma responsabilidade, aí entra entre as partes. Mas para a Justiça Eleitoral, ela não quer saber. A norma é para todos, ela é de conhecimento em tese de todos respondem da mesma forma. Importante dizer que essa proibição de publicidade por meio do outdoor, de instrumentos parecidos, ela é para todos os envolvidos dos pré-candidatos, certo? Mas que tenha, repito, conteúdo que vincule direto ou indiretamente às eleições. Vou te dar um grande exemplo que acontece comumente. Eu sou um pré-candidato, olha só isso aqui. Isso aí nas grandes cidades acontece. Eu coloco lá outdoor, bem grande. Parabéns, vamos lá pegar outro município aí, pegar outro estado, Minas Gerais, pelos seus 300 anos. Né? Aqui, aí bota meu nome lá, Edirlei Souza. Né? Pronto. Isso é proibido? Não é. Posso fazer tranquilamente, porque não há nada me ligando ao pleito vindouro, não há nenhum exagero. Inclusive, eu posso fazer por meio de outdoor. Isso é muito comum acontecer. Agora, uma coisa é a figura do Edirlei grande, destacando na foto, parabéns, aí eu boto lá Minas Gerais, e aí coloco, distribuo na cidade sem outdoor desse, ou até mesmo esses luminosos que comumente se utiliza agora. É diferente, vai somar, você vai verificar. O Edirlei nunca fez isso, é ano de eleição, faltando aí pouco mais de 8, 9 meses para o pleito, me parece ter um exagero, mas coisas isoladas eu não vejo qualquer problema, porque
isso faz parte do dia a dia e assim não desperta no eleitor aquele vínculo de que o cara está querendo se promover com a finalidade eleitoral. Não, uma aula, uma verdadeira aula aí você está dando para a gente aí, cara. E queria muito agradecer aí pela sua atenção. Eu acho que, por mim, já esclareceu tudo. Acredito que se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí nesses últimos minutos aí. E, assim, só tenho a agradecer, meu amigo, porque realmente foi muito esclarecedor as informações que você passou. Se tiver mais algum comentário que você queira falar, algum alerta, alguma sugestão para as pessoas, enfim, esse espaço aqui é seu. Se alguém interagir, a gente continua, mas por mim já valeu demais. Sou muito grato aí por tudo. Beleza, Silvio, eu só tenho que agradecer, eu gosto muito de falar, né? Eu estive aí na sua região, sou aqui de Rondônia. Um abraço aí para as pessoas que nos assistem. É da região. Você mora em Fortaleza mesmo? Não, sou do interior. Eu vou do interior, lá, né? Tive agora há pouco, aí, início do ano, eu tive pela região do Nordeste. Gosto muito dessa região aí, Natal, Nossa. Fortaleza, e Maceió, uma região muito boa. Sempre final do ano viajo por aí, dou uma descansada no litoral nordestino. Só para agradecer as pessoas que estão aqui nos assistindo. Enfim, a colega Luciane, eleitoralista, ela é uma pessoa também apaixonada pelo direito eleitoral. Parabéns, Luciane, agradeço aí pela sua participação. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas sei do seu empenho, do seu amor pelo direito eleitoral. Você falou do abuso de poder econômico, é verdade, o abuso de poder econômico, gasto exagerado. Então, assim, é aquilo que eu falava há pouco, Silvio, a gente tem que ter cautela. Tá. Você pode fazer muita coisa na pré-campanha, mas cuidado com os gastos. O teu adversário, ele fica te monitorando. Tá. Então, muito cuidado para a gente não ter esse abuso, esse gasto desproporcional e comprometer um pleito eleitoral. Esse tema, abuso de poder econômico e condutas vedadas aos agentes públicos, é algo muito em evidência. A gente vê no Brasil afora muitos políticos perdendo mandato, recebendo multa e ficando inelegível, que é a principal preocupação. Você ficou 8 anos sem ser candidato, é a morte política das pessoas. Então, é bom você ter uma assessoria, é bom você buscar o aconselhamento. Parabéns pela sua iniciativa, é louvável conversar sobre esse mundo do direito eleitoral. Como eu disse, a legislação ela é muito esparsa, são muitas arestas, você tem que estar parando, fazendo todo um recorte, juntando tudo para montar um quebra-cabeça. Mas assim, é o brilho do direito eleitoral. Convivo nisso, como eu disse, há 16 anos, sou apaixonado por esse mundo e no que precisar estamos à disposição. Você tem nas redes sociais aí, a gente está participando de alguns eventos, agora mesmo tem um evento aí também, vai ser presencial, mas logo mais... eu estou lançando também um curso online, aí um bate-bola rápido sobre direito eleitoral, prático aí, né? Estou lançando aqui em primeira mão, a gente está na produção desse feito aí, para contribuir com o Brasil afora aí, com um pouco de conhecimento, para que nós tenhamos uma eleição segura e as pessoas participem de forma democrática, alinhada ao nosso ordenamento jurídico. Tem uma pergunta... Do Marcos, né? É mesmo. Não, Marcos, partido, acho que eu vi, né? Partido político pode fazer alguma publicidade? Sim, o partido político, durante todo o ano, eleitoral ou não, ele pode fazer publicidade e deve fazer publicidade. É tanto que já existe no âmbito da rádio e TV de concessão pública um período em que ele tem de espaço nas TVs, na TV e na rádio, para fazer de forma gratuita. Mas ele não tem problema em fazer publicidade das suas ações pagas, certo? Até porque ele tem recurso para isso. Os partidos, eles recebem todo ano o famoso fundo partidário para gastar com isso, para gastar com publicidade, desde que esteja atrelada às suas finalidades. Então, um exemplo clássico, colocar numa TV, num painel de publicidade desses aí, que é o forte de vocês, coloca lá, Partido X, feliz ao partido X vai realizar um evento. Então, desde que esteja atrelada às suas finalidades, não há qualquer óbice em que ele invista em publicidade, por meio convencional, do outdoor, aquele físico, estático, ou por aqueles outdoor luminosos, enfim, por outros instrumentos de LED, coisa dessa natureza. Tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, sim. Perfeito, professor. Então, é isso. Eu acho que não tem mais nada para... Eu não tenho mais nada para perguntar. Só dar um alerta para o pessoal que é muito importante encontrar informação com quem realmente entende. Porque antes de eu lhe convidar, doutor, eu tinha pesquisado, tinha estudado no YouTube, em outros cantos,
E eu pensei, né? Não, vou convidar uma pessoa especializada. Então, nenhuma pessoa poderia ser melhor para estar essa noite aqui esclarecendo para a gente como você, tá certo? E te agradeço demais aí pela atenção, mais uma vez, eternamente grato. Quando vier ao Ceará, vem aqui nos conhecer, será um prazer recebê-lo. E estamos à disposição sempre. Acredito que vai ajudar muita gente. Essa live não vai ficar por aqui, a gente vai compartilhar e vai funcionar, enfim, vai ajudar muita gente mesmo. E é isso, qualquer coisa, estamos aqui também às horas. Beleza, né, meu amigo? Agradeço, parabéns aí pela iniciativa, obrigado por todos aqueles que nos assistiram, que não nos assistiram. Conte sempre comigo, Edirlei Souza, estamos na lida, apaixonados pelo mundo do direito eleitoral e aprendendo, porque os marqueteiros, aí fica deixa, eles são muito criativos, então a cada eleição vem novidade, aí a gente tem que se debruçar sobre essa novidade para trazer ela atrelada à norma, de maneira que não haja qualquer prejuízo principal para a nossa democracia. Parabéns, Deus abençoe e tenha uma excelente noite. Amém, meu irmão. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.